neste caso a última deste ano de 2024. Connosco temos o Dr. José Varandas, que é doutorado em História Medieval e é professor associado do Departamento de História da Universidade de Lisboa. É diretor do mestrado interuniversitário de História Militar desde 2013 e investigador do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde já foi subdiretor. É docente no mestrado de História Marítima e integra ainda o plano de doutoramento em História Marítima, realizados ambos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e pela Escola Naval. É académico correspondente da Academia Portuguesa de História, membro efetivo da classe de História Marítima da Academia de Marinha e membro da direção da Associação Ibérica de História Militar, de que é também um dos fundadores. Foi condecorado em janeiro de 2023 com a medalha Cruz Naval de primeira classe, atribuída pela Marinha Portuguesa. É autor de inúmeros trabalhos dedicados à história militar e à história da guerra naval, nomeadamente de 3 importantes monografias sobre a organização militar portuguesa na Idade Média, Afonso Henriques e o Exército, Dom João I e o Exército, e mais recentemente Dom Sancho II e o Exército. Por tudo isto, mas também por se tratar de um querido amigo, não admira que o tenhamos convidado para esta nossa última sessão medieval de 2024, para nos falar de Lisboa e o mar, na definição estratégica da independência de Portugal, 1147 a 1415. É para ele que eu passo a palavra, então. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, querido amigo, Dr. Miguel Gomes Martins. Já lá vão muitos anos, várias décadas mesmo, e começava exatamente por saudá-lo e agradecer o convite que o Gabinete de Estudos Oliciponenses, através do Miguel, através do Dr. Manuel Fialho e através da Dra. Wanda Soto, que estão aqui em conjunto connosco, me convidaram, e um convite que muito me sensibilizou e que, de certa maneira, muito me desafiou. Tentar juntar um conjunto de problemas sobre os quais eu vou refletindo ao longo de mais de uma década e meia em 30 minutos não é tarefa fácil. Construí 2 opções. A primeira seria, digamos, observar Lisboa, esta magnífica cidade que permite que a Península Ibérica olhe para o Atlântico de uma determinada forma ao longo de quase 3 milénios, ou então trazer um conjunto de problemas, uma série de questões que ainda estão por resolver no âmbito desta pergunta, a relação de Lisboa com o mar. Não sei se é esta a melhor altura para começar já a entrar no assunto propriamente dito, e assim até partilhava para os que puderem e conseguirem ver um conjunto de pequenas afirmações e algumas perguntas que quero partilhar aqui convosco. Dizer também que no próximo sábado, logo muito cedo pela manhã, este é o tema que eu levarei ao mestrado de História Marítima. Estamos com uma edição a decorrer nesta altura, e para os alunos desse mestrado eu tenho um seminário, um dos 2 seminários obrigatórios, o Mundo Antigo e o Mundo Medieval, associado às projeções sobre o mar e os seus ambientes tão definidos, e curiosamente, foi sem querer, coincidiram esta conversa de hoje com a minha sessão de mestrado no próximo sábado na Escola Naval. Lá não será exatamente Lisboa e o mar, será mais a formação do Condado Portucalense, mas a perspectiva de Lisboa e a importância que ela adquire para nós enquanto portugueses logo desde a primeira hora, a tornar-se-á também muito significativa. Nesse sentido, e se tudo correr bem, vou passar a partilhar este conjunto de pequenos aspectos que aqui, agora num conjunto de minutos que me dedicaram, espero conseguir trazer. Naturalmente nem tudo será esgotado, mas talvez algumas das coisas fiquem no ar para questionário que a seguir eu possa, espero eu, conseguir responder a quem perguntas quiser fazer. Pois o ambiente é este, o assunto é este, o tema é este, Lisboa e o mar.
na definição estratégica da independência de Portugal. Título mais presunçoso não poderia ser construído, porque parece que abrange não só o nosso mundo da Europa Atlântica, mas também todo o planeta, e diria eu, talvez o resto da galáxia, porque até agora não encontramos outras formas de vida que nos possam igualar, pelo menos do ponto de vista de conversação intelectual, mas eu começava por destacar Lisboa, e Lisboa que, na perspectiva da história militar, e a dimensão do mar tem a sua particularidade na história naval, as operações navais sobre as águas, nesta perspectiva, Lisboa e o seu porto é sempre uma questão estratégica e, sobretudo, era por aqui que eu gostava de refletir. E o primeiro aspecto é este, é talvez um pequeno comentário demasiado óbvio, tão idiota para alguns, se calhar, mas eu não posso deixar de o formular. Há muitos anos atrás, com outro colega, infelizmente já desaparecido, e que me arrastou para a História da Marinha na Faculdade de Letras, o professor Francisco Contente Domingos, estávamos a desenvolver um projeto de investigação que teve o seu bom termo e tudo acabou em bem, mas ainda estávamos a planificá-lo e à nossa frente, partilhando a conversa, estava um antigo professor catedrático da nossa faculdade, um homem muito dedicado à expansão e aos descobrimentos, o professor António Dias Farinha, que nos ouvia-nos a falar de barcas, de caravelas, de embarcações movidas a remo, as galés, as fustas, deixou-nos falar à vontade durante mais de 1 hora e depois fez-nos uma pergunta. Os senhores estão para aí os dois a falar de embarcações, de navios, daqui para ali, de cá para acolá, e digam-me uma coisa, e os portos não vos interessam? Ou esses navios vivem para sempre no mar como se fossem o mítico, o fantasmagórico, o assombrado holandês voador? Uma espécie de relíquia que faz parte da mitologia dos navegadores dos séculos XVII e XVIII e que no século XX ganhou vida própria num conjunto de filmes fabulosos intitulados Os Piratas das Caraíbas. Ora, pois, Lisboa é um porto. E mais do que um porto, é um magnífico estuário, tem uma importância, uma geolocalização que desde a chegada de um feroz comandante romano, estávamos nessa altura pelo século II a.C., por estas paragens, tão bem o percebeu que rapidamente do Tejo se estabeleceu uma linha de abastecimento direta, uma linha logística fundamental para o suporte das legiões romanas que vinham do Levante ibérico, da costa da Península Ibérica virada para o Mediterrâneo, mas também de um conjunto de liburnas que tinham dobrado o cabo de São Vicente, no nosso Algarve atual, e que se tinham aproximado do estuário do Tejo, e a partir daí, digamos que estava criada uma grande pinça para que Roma ocupasse definitivamente pelo menos metade da Península Ibérica. O ambiente estava pelo meio e pelo final das guerras contra Cartago e a ocupação da Península Ibérica era estratégica para esta República Romana, que um século depois desembocaria num dos impérios que mais impressão deixou sobre, pelo menos, o hemisfério ocidental do nosso planeta. Ora, esta importância geoestratégica, com mais de 1000 anos de existência, eu diria mais de 2000 anos de existência, ela traduziu-se também num impacto muito preciso, muito concreto, naquilo que foi o início de uma violenta separação face ao suzerano natural do nosso território, na altura, entre os finais do século XI, o século XII e todo o século XIII, o Reino de Leão. Esse período de contestação e de contestação aberta, direta, organizadamente militar, tinha que ser feito, naturalmente tendo como pontos de apoio um espaço que permitisse, para já, ganhar dinâmica no recrutamento militar e a capacidade de produção de excedentes que permitissem algo que ainda não está definitivamente bem estudado pela nossa historiografia tradicionalmente associada à dinâmica geral da história, ou nesta franja tão
relevante, porque é muito completa do ponto de vista da forma como se observam todas as fontes e todas as nuances que compõem a vida dos povos e das nações, e que é, acreditem, a história militar. A história que não é economia, não é política, não é religião, não é cultura, não é mentalidades, mas precisa de todas estas informações, todos estes calibres, todas estas prateleiras de conhecimento para podermos estabelecer outro tipo de relações. E durante décadas foi muito desvalorizada, não só no nosso país, na Europa em geral. Começa agora a ganhar algum sulavanco, e os sulavancos são o início da marcha de um comboio que esperamos nós não seja, digamos, paralisado. Ora, a importância geoestratégica tem muito a ver com uma outra definição, a sua localização entre um oceano e dois mares. Ou seja, entre o velho Mediterrâneo, aquilo que solidamente formou uma grande parte da noção de Europa, primeiro o Império Romano, na Idade Média a ideia de Christianitas, e nos tempos contemporâneos esta ideia de nações que se podem eventualmente vir a federar de uma forma mais intensa na perspectiva da criação dos Estados Unidos da Europa. Não será tão fácil como foi na América, mas vai-se falando sobre isso. E essa localização entre o Mediterrâneo, Lisboa permite que esse mar de águas quentes possa contactar através de um oceano, o velho Oceanos de Aristóteles, que na Idade Média nunca se chamará Atlântico, mas permite a ligação ao Canal da Mancha, ao Mar da Irlanda, rodeando por dois lados a ilha inglesa, descobrindo a terra dos celtas, essa ilha verde, a Ilha Esmeralda, mas subindo pelo Mar do Norte e entrando ali pelas terras de Jutlândia em direção ao outro mar interior, ao Báltico, cujos rios levarão muitos europeus, sobretudo os homens do norte, a chegar até à terra do imperador bizantino, e aí conhecer um terceiro mar, também ele ligado diretamente às águas quentes do Mediterrâneo, o Mar Negro. Ora, Lisboa está muito longe do Mar Negro, mas é um interface, diriam hoje os nossos engenheiros que definem sistemas de transporte pesado, de deslocação entre regiões, às vezes entre regiões bem distantes, que Lisboa é um hub de comunicação, sempre foi um hub de comunicação, e sempre o foi até na literatura que o mundo antigo foi produzindo, trazendo o velho mundo mediterrâneo a criar raízes neste próprio espaço. Todos nós conhecemos e sabemos bem, digamos, a raiz mitológica de atribuir ao nome de Lisboa a chegada de um marinheiro famoso, talvez o marinheiro mais famoso de todos os tempos, Ulisses. Não temos nenhuma certidão que formalize essa chegada, não há nenhum padrão de descobrimento levantado na margem norte do Tejo ou na margem sul do Tejo, mas o quadro de tradição greco-romano sobre Lisboa é muito bem definido através das suas velhas geografias e das suas velhas narrativas, sejam elas de caráter geral, sejam até narrativas que hoje em dia estão a ser estudadas na nossa faculdade em lógicas de teses de mestrado e de doutoramento sobre um âmbito muito militar. Esta Lisboa no centro do Mediterrâneo e do Atlântico é uma prova concreta de que a Idade Média não é o período em que as cidades se fecham, em que a comunicação e a circulação dos homens se tornou mais deficitária, mais deficiente, às vezes mesmo paralisada. Os autores do século XIX construíram uma mítica ideia de uma Idade Média que, infelizmente, para eles não foi como eles tinham pensado. Lisboa mantém uma tradição de ligação das águas do Atlântico até à cidade de Toledo, a mítica capital dos visigodos que por aqui se cristianizaram, corria ao século VI, uma poderosa cidade muçulmana durante os séculos que o Islão ocupou o território.
perdida na guerra, mas naturalmente associada depois à capital do grande imperador leonês, o soberano que durante muito tempo imperou sobre a nossa terra. Ora, aqui eu destacava muito esta ideia de Lisboa e do Tejo como acesso ao interior da Península Ibérica. Não foi só aquele general romano que eu falava há pouco, era também na ligação à ideia do Médio Tejo, a definição de uma fronteira que durante a Alta Idade Média por aqui se organizava também. E correndo muito depressa em direção ao nosso tempo e ao nosso espaço, Lisboa e o Médio Tejo, antes da sua conquista definitiva em 1147 pelo nosso futuro primeiro rei, na altura ainda era apenas príncipe, este território já tinha estado na alçada do imperador Fernando Magno, que o transmitiu aos seus descendentes, 3 filhos que se envolveram numa tremenda guerra civil, do qual restou Afonso VI de Leão, e Afonso VI de Leão foi obrigado a importar, depois da estrondosa derrota que sofreu em Zalaca, com forças militares muito debilitadas. Ele tinha acabado de sair de uma longa guerra civil pela conquista e unificação dos territórios do seu pai, o imperador Fernando Magno, e vê-se na contingência, não tenho tempo para ir aos pormenores, mas na contingência de chamar para a terra da Península Ibérica uma realidade militar diferente, vem da Borgonha e acompanha também a introdução na Península Ibérica de um momento muito definidor de uma outra Europa, uma Europa que cria uma ideia em torno da noção de cristandade, a chamada Reforma Gregoriana, em que o catolicismo é inventado por esta altura e com ele vêm consequências muito definitivas. O espaço que se forma em termos geopolíticos em torno de um senhor da guerra franco, Burguinhão, que casa com uma das filhas de Afonso VI de Leão, vai permitir que este casal, aos poucos, se aproprie da capacidade de representação dos poderes públicos que pertenciam ao soberano leonês. E encostados ao Atlântico, tinham uma missão fundamental: defender o flanco ocidental do Império Leonês de todas as ameaças que viessem do norte. É verdade, este ainda é, de certa maneira, um pouco o tempo das incursões normandas. Os vikings estarão a dar as suas últimas remadas dentro d'água, mas ainda se aproximavam do Golfo Cantábrico e do Estreito de Gibraltar. Mas, acima de tudo, das incursões, que eram constantes, referidas nas crónicas e nos cronicões desse tempo, como atos de pirataria. Tudo o que circula no mar e não nos pertence é sempre designado como pirata, e todas essas ações são sempre de dinâmica de pirataria. Claro que Lisboa era muito atrativa, não só para incursões, mas muito atrativa para se estabelecer uma base centralizadora de operações navais. A ligação de Lisboa ao mar é fundamental. Não há outra maneira de haver. Sem a sua conexão com o Atlântico, não há possibilidade de segurar a costa que está a norte, nem tampouco os territórios que no futuro irão ser agregados a esta primeira tentativa que resultará na definição de uma futura coroa. Lisboa torna-se não só num espaço de homens e de mulheres que se organizam à maneira do velho neolítico, num sítio onde vão viver para toda a eternidade sem saírem de lá. Foram obrigados a modificar a paisagem, a estruturá-la, a defendê-la, a transformar o rio numa força militar própria e aí a desenvolver um conjunto de infraestruturas, de onde eu passaria a destacar as famosas taracenas, utilizando uma linguagem ou uma palavra muito comum ao longo da nossa primeira dinastia, ou seja, um sítio onde se construíam navios de guerra exclusivos. Ora, é uma cidade naturalmente virada para a guerra, mas uma guerra que fortalece uma dimensão económica de atração de recursos
e de produção de excedentes. Lisboa domina um vale imenso, um dos territórios mais ricos do ponto de vista da Europa medieval, que nós aos poucos vamos conhecendo, e citando alguns geógrafos muçulmanos do período de domínio da sua própria cidade de Lisboa e deste grandioso vale da Balata, com o exagero tradicional dos orientais, Idrissi dizia que uma semente atirada à terra, dela sairiam 100. Não seria necessariamente assim, mas dá-nos uma ideia da importância e do impacto frumentário que este território tem. Além de ser uma fronteira natural entre o centro da Península Ibérica e os territórios mais a sul. Eu costumo dizer aos meus alunos duas coisas. Lisboa é o centro do equilíbrio nacional. Hoje, mas sempre o foi. E quando quer Roma, quer o Islão se desdobram sobre a costa atlântica, que não tem muitas matérias-primas do ponto de vista de atração primordial, rapidamente percebem que o estuário do Tejo é nuclear para o domínio e para a transferência de tudo e mais alguma coisa entre o norte peninsular e o sul peninsular. Uma alternativa até do ponto de vista da estratégia militar, uma maneira de fazer chegar modelos militares agressivos ao Golfo Cantábrico e até mais a norte. Costumo dizer também que sem Lisboa e sem o Vale do Tejo não haveria independência, nem rei de Portugal e nem sequer rei dos portugueses. Sem o domínio de Lisboa em 1147, seria muito difícil pensarmos na independência de um reino. Continuaria a ser um condado. Muito provavelmente os sucessores de Afonso Henriques, por muito belicosos que fossem, sem acesso ao Vale do Tejo, sem acesso ao estuário, sem um acesso direto ao norte da Europa, não teriam acesso a armas, a mercenários, a capacidades específicas que pelo interior ou pelo Mediterrâneo, dificilmente poderiam cá chegar. E importa muito percebermos a importância da conquista de Lisboa em 1147. Os meses de primavera, verão e o início do outono serão nucleares para um futuro estratégico para a nossa própria nação. Olhem, esse é o dia que o exército escolheu para celebrar a sua própria existência no tempo de Dom Afonso Henriques ou no tempo de Dom João I, em plenos séculos XIV para XV. Nós nem sequer temos uma ideia de exército. A ideia de exército é do Conde de Lippe, da Guerra das Laranjas e depois das invasões francesas. Mas o exército celebra em Lisboa esta ideia de um centro nacional, não só de operações militares, mas também um centro de onde todas as viabilidades surgem e onde todas as viabilidades futuras, e na altura presentes, se concentravam também. Sem dúvida, Lisboa é basicamente um porto de mar e guerra. À velha maneira clássica. Quem estuda, e há uma magnífica tese de doutoramento na minha universidade sobre o Mare Nostrum, a autora é a doutora Daniela Dantas, é fácil encontrá-la, uma tese fabulosa sobre o combate que Pompeu Magno, um dos grandes rivais de Júlio César, estamos no final da República Romana, uma operação militar que ele desenvolve durante 2 anos de forma sistemática, do Ocidente até ao Egito, até ao Oriente, conquistando a norte, a sul, as ilhas do meio de todo o Mediterrâneo, através de uma vaga de operações militares, anfíbias e navais, criando neste mundo mediterrâneo bases navais. Os romanos chamavam-lhes classis navalis. Estas bases navais, imaginem, uma delas estava em Lisboa, e ainda hoje existe, chama-se Arsenal do Alfeite, está do outro lado do Rio Tejo, numa reentrância deste braço de rio ou braço de mar, como lhe queiram chamar, até Santarém pelo menos, e um bocadinho a norte, a água é salgada, não a podemos beber, não nos faz bem, mas a partir deste espaço que hoje pertence ao Concelho de Almada, penso eu, mas é da Marinha de Guerra, onde está a nossa escola de guerra, a principal base naval da Marinha Portuguesa, esta foi uma das bases navais de Pompeu o Grande ou de Pompeu Magno, como lhe queiram chamar. Ou seja,
de facto tem 2000 anos de existência, é um porto de mar e guerra, e é um porto de construção naval de duas tipologias de embarcações, uma que até ao século XV irá dominar a saída para o Atlântico Sul, para o Golfo das Éguas, a entrada do Estreito de Gibraltar e assediar o norte da África até que ele seja paulatinamente conquistado praça a praça, navios movidos a remos de tradição mediterrânica a que damos por esta altura o nome de galés, já foram birremes, monorremes, triremes, agora são galés, os romanos gostavam de lhes chamar liburnas ou galeras, elas saem de Lisboa, são construídas em Lisboa e tiveram pendão, bandeira muçulmana, mas também tiveram bandeira portuguesa. E nos forais da costa portuguesa encontramos por ali uma evidência constante de construção naval deste tipo de embarcações destinadas exclusivamente ao combate naval. Não têm porta-bagagens, não transportam carga, transportam homens de guerra e capacidade naval sobre forças inimigas. Das nossas taracenas saíam depois galés não de 150 remadores, como podem imaginar bem, 75 de cada lado, senão a coisa desequilibra-se, mas também saíam navios mais pequenos, hoje em dia avisos, corvetas. A corveta é um navio de combate, pequena dimensão. A nossa marinha de guerra ainda tem algumas bem velhinhas, não sei se ainda estarão ao serviço, chamadas fustas. Será um navio extraordinário na conquista do norte da África, não em operações anfíbias, mas a destruir meio naval a meio naval do inimigo muçulmano ali naquelas terras e naquelas águas que dão acesso às águas quentes do Mediterrâneo. Navios mais pequenos, 50 remadores, 40 remadores, distribuídos naturalmente por bombordo, o lado esquerdo da embarcação, ou por estibordo, o lado direito da embarcação. Já agora que isto seja um bocadinho didático para a história da Marinha, nunca sabe se não haverá mais voluntários para saber estas coisas. Pois destas duas amuras, estes dois lados das embarcações, as fustas fizeram um grande trabalho. E o trabalho delas será tão interessante, tão eficaz, que elas andarão pelo Mar Roxo, o Mar Vermelho, andarão pelo Golfo Pérsico, serão construídas nos estaleiros de Goa, Damão, Dio, Coxim e outras terras que os portugueses, a partir do século XVI, começam, a partir das costas portuguesas, a desenvolver nesse subcontinente indiano. Naturalmente, Lisboa tem uma história naval verdadeiramente fabulosa. Há um autor, infelizmente não traduzido para português, que estudou os muçulmanos no Atlântico e as suas aventuras no sentido romanceado do termo, mas aventuras no sentido de uma cronologia de acontecimento histórico, que este autor é um francês, chama-se Christophe Picard, já não escreve há muito tempo, não o pode fazer, infelizmente, mas sobre os muçulmanos e o Atlântico, ele coloca-nos navegadores muçulmanos saídos do Porto de Lisboa, comerciantes, provavelmente, com destino a portos do norte da África e do interior do Mediterrâneo. Alguns deles, há uma viagem famosa que ele bem descreve, a partir das fontes muçulmanas, que a referem, de 9 lisboetas, não cristãos, naturalmente, e que terão, por força de ventos e de marés, mas sobretudo de ventos, numa altura específica do ano, aproveitando essa energia, aproximaram-se de duas ilhas, uma muito árida e a outra muito verdejante, onde não havia pessoas. E essa muito verdejante parece que tinha muito arvoredo. Não quero dizer mais nada, mas se calhar uma ilha que tem tanta madeira talvez adquira o nome uns séculos depois. Tudo isto aconteceu por volta do século IX, o mesmo século que vê chegar normandos às praias da Almada, ali desembarcam e ali seguem furiosamente até Cádiz, onde voltam a embarcar em embarcações que os deixaram em Almada e que fizeram a costa vicentina, dobraram o desagradável Cabo São Vicente e os foram buscar à velha terra dos gaditanos, Gades, Cádiz, hoje. E por aí embarcaram e internaram-se pelo Mediterrâneo. Ou das incursões sobre Sevilha, todas feitas a pé. Estes nórdicos não trazem
cavalos consigo, ainda não tinham sido inventadas as famosas tafureias, navios muito grandes, muito gordos, que se destinavam ao transporte de cavalos de guerra e que acompanharam a Força Naval Portuguesa, que em 1415, pelo mês de agosto, estava a conquistar esta praça. Olhem, chegaram depois dos navios a remos. O mesmo vento que arrasta gente para o interior e para o sul do Atlântico, também por vezes arrasta navios à vela para o interior do Mediterrâneo, sem grande controle por parte dos seus capitães e timoneiros. Mas houve um conjunto de navios que iam nessa frota, os tais sem porta-bagagem, os tais que têm remos de cada lado, e dos quais os reis de Portugal e não só gostavam muito, porque era o navio a quem se podia dar uma ordem, vá para ali, e o navio ia. Este seu sistema de propulsão a remos permitia, caso o vento não fosse extravagante, desastroso, podia compensar esses movimentos contrários das correntes e dos ventos, e lá foram as galés com o infante Dom Henrique, com o infante Dom Pedro, muito jovens, desembarcando a chusma. A chusma são todos os homens que estão a bordo das galés e que podem entrar pelas praias de seixo rolado, como ali havia, com grande facilidade, desembarcar homens de armas, e lá foram eles conquistar o arrabalde e dominá-lo, esperando depois que a Alcáçova recebesse a vinda então do velho rei Dom João I, do condestável do reino, Dom Nuno Álvares Pereira, e da força pesada portuguesa, que vinha agora com esses grandes gigantes do mar, essas tafureias carregadas de cavalos de guerra e de apetrechos para montar palanques, se caso isso viesse a ser necessário, onde se instalaria artilharia neurobalística ou até os primeiros trons, os primeiros canhões que por esta altura começavam a despontar nas terras europeias. Ora, Lisboa é o território das guerras fernandinas. Daqui saem várias esquadras, 2 fortes armadas com ordens bastante específicas, uma para vigiar o norte e o acesso ao Golfo da Cantábria. Lá estava o problema da Galiza também e das suas rias, e uma força naval portuguesa bem armada para aí se posicionou e se deslocou, mas também um conjunto de esquadras constantes, uma espécie de frota do sul que deu batalha muitas vezes aos navios de Castela, ali por altura de Saltes, por Gádis, pela desembocadura do Guadalquivir, do acesso ao território sevilhano. Não tiveram muito êxito estas grandes esquadras portuguesas, porque com elas também foi ao fundo uma parte da fortuna que este rei Dom Fernando tanto tinha construído. E reparem que está aqui um maior especialista do que eu sobre este tempo e sobre este espaço, o Dr. Miguel Gomes Martins, sabe mais disto do que eu, sem dúvida. Mas este é um período terrível entre a Primeira Guerra Fernandina, entre 1369 e praticamente quase o período da conquista de Ceuta, ali até 1390 a 1400, o nosso território está constantemente em guerra, em terra e no mar. Nem sequer falo na Batalha de Aljubarrota, mas a Batalha de Aljubarrota não terminou as hostilidades. O nosso próprio primeiro rei da segunda dinastia, um rei difícil de se posicionar sobre o seu próprio reino, foi obrigado a fazer campanhas militares contra as suas próprias cidades e vilas, a norte e a sul, com 2 exércitos. Mas o que eu queria dizer é que entre 1369 e 1400, a nação portuguesa, o Reino de Portugal, foi obrigado a levantar homens de armas para não sei quantas guerras e batalhas, e algumas delas no mar. Na tradição da resistência de Lisboa a um rei que os lisboetas não queriam, Dom Juan I de Castela, está um conjunto de operações navais no estuário do Tejo, onde a cidade acaba por ser bloqueada, e esse bloquear
trará dificuldades de subsistência, sobrevivência, manutenção da capacidade até de independência. Mas há peripécias, há navios que vêm do norte do país que furam o bloqueio, há navios desenhados para furar bloqueios e a cidade é abastecida, reage, reorganiza-se. Nunca mais será dominada desta forma dentro do seu próprio estuário, começará a criar condições para isso. E nós ainda hoje, se olharmos para as velhas baterias de costa dos anos 30, do século XX, enfim, o mundo preparava-se para uma Segunda Guerra Mundial, olhando para a triangulação que era feita sobre a entrada no Rio Tejo, percebia-se que essa mesma triangulação, parte dela já se deteta em 1147, quando os cruzados entram no estuário do Tejo. O ataque a territórios que hoje conhecemos bem, são praias ótimas do concelho de Oeiras, Carcavelos, são zonas de torreões. Também a investida brutal, definitiva, decisiva sobre os torreões de Almada e a sua capacidade de poder ali serem concentrados reforços vindos do sul, reforços muçulmanos, é anulada por operações de desembarque anfíbio e a força cruzada prepara-se para um longo bloqueio à cidade de Lisboa. Mas também é daqui que sai a principal força de combate que se dirige a Ceuta em 1415. E é também por aqui que, no entretanto, entre 1147 e os tempos de Dom Dinis, que será o nosso primeiro suzerano de um reino independente chamado Algarve, é verdade, Dom Dinis foi o primeiro rei de Portugal e do Algarve. E o Algarve é um território bem diferente do resto do país. Basta isto, quando saímos de Lisboa para as praias do Algarve, em cada verão das nossas vidas, geralmente deslocamos-nos de norte para sul, através de um eixo longitudinal, a fabulosa A2, que levou quase um século a ser planeada e construída. Mas assim que passamos os corredores naturais, 3, das serras de Espinhaço de Cão e do Caldeirão, por onde o rei Sancho II tentou forçar a entrada por terra, pois aí entramos no reino do Algarve. E agora, imaginem, já não andamos de norte para sul, não há assim muito espaço para o fazer. Deslocamos-nos de Sotavento para Barlavento, de Barlavento para Sotavento, o que quer dizer que andamos agora numa linha horizontal que corta ao meio essa A2 que vem do resto do reino. E o Algarve era fundamental por causa dos seus portos. Olhem, na costa vicentina, Algesur, uma das últimas conquistas militares, 1249, Dom Afonso III, há um ano, rei legítimo de Portugal, e que tem que conquistar, hoje em dia é um pequenino castelo, frequentado por surfistas alemães e holandeses, mas é um castelo que dominava 2 cursos de água que eram navegáveis. A nossa costa há 800 anos atrás, há 600 anos atrás, não era exatamente igual ao que é hoje. E os rios e ribeiros tinham outras capacidades, pois Algesur era o centro, o coração de uma base de pirataria que controlava o lado norte do acesso ao Estreito de Gibraltar. Também o Algarve, ele próprio era flagelado constantemente, sobretudo por gente que vinha do Mediterrâneo, mas também por gente que vem do mundo muçulmano, quer do interior do Mediterrâneo, quer das praças norte-africanas. Era fundamental dominar todo o litoral da costa algarvia e, dominando esse litoral, impedindo que do Guadalquivir, ou, como já por 3 vezes tinha acontecido, do Estreito de Gibraltar, viessem forças navais, desembarcando grandes forças militares, que exatamente teriam como objetivo a conquista do estuário do Tejo. Sem o Algarve, também não haveria independência portuguesa. É muito difícil considerar estrategicamente o reino, defendê-lo e, sobretudo, defendê-lo na costa, sem a posse do Algarve. Esta posse foi determinada, mas determinante quando Afonso X dá ao seu neto Dom Dinis
a posse deste mesmo reino. Estão 34 minutos corridos, suponho que os meus dois amigos já não me deem mais tempo de palavra, mas isto foi apenas o introito, porque o que eu vos queria mostrar a seguir era, sobretudo, o que nós ainda temos que fazer sobre a história da Marinha. E olhem, estão aqui não sei quantas, mas o problema menor é qual é a data de criação. A Marinha de Guerra tem uma carta dada por Dom Dinis ao almirante Manuel Peçanha, um genovês, que muito ajudou a construir uma dinâmica naval no nosso território. Mas o problema não começa aí. Nós temos no Rio Minho, na costa norte portuguesa, a flagelar as rias galegas, barcas, barineis, embarcações das quais não conhecemos a forma e às vezes nem o nome, que, sob as ordens de Dona Teresa e do Conde Dom Henrique, tentavam criar também um clima de bloqueio e responder à agressividade natural do arcebispo de Santiago de Compostela, Diego Gelmírez, que mandou fazer os primeiros 3 dromones no Atlântico, grandes navios de guerra, navios a remos, claro, grandes galeras, a imitar os navios do poderoso Basileus de Bizâncio, e ele mandou construí-las porque havia 3 perigos que assaltavam as suas rias, as suas possessões. Os homens do Canal da Mancha, dos 5 portos ingleses e dos 5 portos franceses, já não são vikings, são piratas do Golfo Cantábrico e do Canal da Mancha, e do Mar do Norte também, mas um segundo perigo, que no século XIX ainda afetava o norte da Escócia. Algumas corvetas da Royal Navy andavam à procura de piratas argelinos, que tinham navios a vela, e eles já andavam com navios a motor, à procura de piratas argelinos que iam procurar raptar, sobretudo escocesas, ruivas, olhos verdes, porque no mercado de escravos do Sul, se eventualmente tivessem rapazes, filhos do sexo masculino com esta pigmentação de cabelo e de olhos, seriam muito interessantes para os pais que tinham comprado estas mulheres. Este é um pequenino episódio, mas os piratas do Sul são muito constantes nesta costa da Morta, que se chama a costa atlântica portuguesa e galega. Mas havia depois um perigo imediato e tangível, que era a agressividade também do bloco portucalense. Tendemos sempre a ver a história ao contrário, eles é que são os maus e nos agridem. Não, Dona Teresa não era propriamente uma senhora que jogava tudo na diplomacia. Não, era uma mulher de guerra. E estrategicamente olhava muito para a importância da linha de costa. Reparem, não conhecemos modelos de recrutamento, não sabemos processos de construção, de aparelhamento, estrutura, desconhecemos as regras para o combate, não conhecemos os níveis de instrução e de treino das equipagens, desconhecemos também as condições de navegação, mas sabemos muitas coisas. Prometo que não digo tudo, mas sabemos muitas coisas. Sabemos que o nosso reino, e com isto termino, só para deixar no ar, esta pequena ideia, que pode ser uma grande ideia. Já no século XIX, Alexandre Herculano e Alberto Sampaio se aperceberam que o sistema municipal medieval português, sim, a estrutura que nos dá uma independência, o municipalismo, de que havia diferenças entre vilas de espectro rural e pastoril e póvoas. E ainda temos essas designações na nossa costa e no nosso território. E para as póvoas, que são todas marinhas ou fluviais, também, para essas póvoas, os forais dados, as cartas de povoamento, estes documentos que criam uma ligação direta entre o centro, o rei, e esse conselho em formação, percebemos que por ali o recrutamento para a guerra não é para ir fazê-la a cavalo ou a pé no interior da Península Ibérica ou no sul alentejano. São vintenas de homens, dezenas de homens, de várias tipologias e designações. Alguns deles serão besteiros, ainda não conhecemos bem que tipo de besteiro é este, que vão para navios, muitas vezes os seus próprios navios
de onde fazem a sua vida, pinaças que vão à pesca, navios com vela e mastro, e aí praticarem o corso. Mas olhem, por aqui me ficava. Estas póvoas e estas vilas, mas sobretudo as póvoas, trazem-nos ainda alguns paradoxos, há algumas coisas que ainda estão por explicar. É porque a guerra é feita por alturas, no mar, da chegada dos cardumes de sardinhas e de atuns. Ou seja, estes homens fazem guerra contra o Moro, ou contra o Pirata do Norte, ou vão atrás das sardinhas sobre as quais a cidade de Lisboa tantas memórias boas tem. Ainda há algumas coisas por resolver sobre esta demografia militar naval que, olhem, é tão específica. Lisboa tinha forais destes, como a Toguia da Baleia, como a Lourinhã tiveram depois de 1147, com população que veio do território franco, especializada em caça à baleia. Imaginem. O azar desta costa é que as baleias são mamíferos, têm cérebro, e descobriram que se calhar era mais fácil ir pelos Açores. Bom, a vida delas também não correu muito bem até ao final dos anos 60, início dos anos 70, onde felizmente os portugueses deixaram de praticar esta atividade. Lisboa suporta a independência, seguramente, centro do país, mas também fragilidade primordial, porque o país continua, como sempre fez, a fazer convergir todos os aspectos de saída para o exterior a partir deste hub de comunicações. Desculpem ter exagerado mais um bocadinho no tempo, mas olhem, isto é de Lisboa, é difícil colocar o Rossio na pequenina Rua da Betesga. Eu não resisti a este pequeno comentário lisboeta final. Muito obrigado pela paciência e pela vossa atenção. Nós é que agradecemos, foi uma intervenção muito interessante e realmente só temos é que agradecer. Foi um grande voo planado, diria, sobre a relação de Lisboa com o mar na época medieval, que realmente é um assunto que domina bastante bem, e como acabou de ficar aqui demonstrado. E realmente esta ideia que falou no início, do desligamento, esta ideia romântica do desligamento da cidade de Lisboa com o mar, que é obviamente que isto foi feito para depois resultar na grande ligação, que sabemos que não seria a primeira, mas pronto, a ideia era essa, é que depois com a expansão e com a época moderna é que acontece tudo, coisa que três medievalistas aqui presentes não podem concordar, como é óbvio. E portanto queria sobretudo sublinhar essa ideia e que falasse mais um pouco na questão da relevância do combate marítimo no período medieval, que é normalmente muito associado às batalhas campais e ao cavaleiro e aos cercos urbanos. E realmente o combate marítimo fica um bocado. Portanto, as pessoas, quando pensam em Idade Média, não pensam em batalhas navais. E queria já agora aproveitar que falasse um pouco sobre essa questão. Muito obrigado, Manuel. Deixe-me começar um bocadinho até ao contrário, indo para a guerra terrestre, e para algo que nós os três conhecemos muito bem, a cronística medieval, para chamar a atenção, é uma das coisas que eu tento e procuro muitas vezes fazer. A cronística medieval, ela própria cria, vamos lá ver, cada crónica tem um objetivo, cada relato sobre acontecimentos militares tem um enquadramento, tem uma mensagem que quer ser dada. As crónicas são fontes muito particulares, muito específicas, sabemos bem isso. Muitas vezes a população em geral e até alunos que chegam às faculdades não têm essa mesma perspectiva que nós temos sobre o perigo da crónica, a intencionalidade da crónica e a riqueza que a crónica trata. E eu gostava de começar por aquelas que nós todos conhecemos muito bem, por exemplo, Fernão Lopes e as crónicas de vários reis portugueses,
é talvez o cronista português mais bem conhecido, mas eu juntava-o a toda a cronística e aos velhos cronicões, às informações que até nos vêm da Alta Idade Média sobre vários ambientes. Eu podia estar a falar sobre Alfredo o Grande e estarmos a falar sobre o século IX e o século X e a estratégia deste rei contra as incursões de vikings nas suas costas, não é? Da ilha inglesa. Mas para chamar a atenção para isto, os próprios cronistas medievais desvalorizam o ambiente naval. Eles não ocupam. A descrição de uma batalha naval raramente acontece, e quando surge, ela é associada a duas questões que são permanentes, sempre permanentes. Primeiro, é travada junto à costa, colocando os cronistas, muitas vezes, uma parte considerável dos navios até ancorados, nem sequer fundeados, eles estão mesmo acostados, não é? A expressão é mais esta, estão amarrados a um cais, presos a um cais, e depois sequenciados, navios amarrados uns aos outros, como se isso criasse uma plataforma terrestre para que a infantaria pudesse agora movimentar-se e estabelecer posições de combate em cima desta estrutura. É muito difícil que isto fosse feito desta maneira. Este é o primeiro aspecto. E o meu primeiro comentário: era muito difícil que este sistema vingasse. Mas depois há um segundo, que é, de facto, o combater no mar não implica nem sequer noção de hierarquia militar que possa vir a ser chamada para a governação. Não é por ali que encontramos uma definição do Estatuto do Cavaleiro, por exemplo, e as próprias crónicas desvalorizam geralmente o comandante da embarcação, o que é uma coisa curiosamente aberrante, porque nós encontramos depois na documentação que não é cronística, a nossa documentação medieval portuguesa, por exemplo, lembro-me de Fernando Faropim, Fernando o Esfarrapado, que é um alcaide de galé. Ou seja, aquilo que nós chamaríamos hoje um comandante naval, um capitão de mar e guerra, um capitão de fragata, até um jovem primeiro-tenente que recebe o comando de um patrulha, por exemplo, no início da sua carreira. Basta comandar uma embarcação e o estatuto de comandante já lhe está conferido. Ora, alcaide é o senhor do castelo, o senhor da Alcáçova, do Alcazar, não é? O alcaide não é nada uma pessoa de menor importância no contexto da guerra. A definição da nossa teia de aranha, que vem desde a raia até à costa, de castelos principais, castelos médios, castelos menores, que muitas vezes se vêem de 5 em 5 quilómetros ou de 10 em 10, uma bela manhã de inverno, com aquele sol que nos permite ver melhor à distância, com o céu límpido, na torre de homenagem de Alcáçova de São Jorge, do nosso castelo aqui em Lisboa, podemos ver a Alcáçova de Palmela, a torre de homenagem. E se houver por lá um pendão de cor viva, berrante, e ele só tem 7 cores, como nós os três sabemos, não é? Não tem as 256 cores do ambiente Windows dos nossos computadores, ou uma fumarola, fumo branco, que significa tranquilidade, ou fumo negro, que significa perigo, e sabemos como é que se produzem estes fumos. A Santa Sé ainda os faz, não é? Hoje em dia, em Lisboa, sabe-se que Palmela está a avistar coisas que Lisboa ainda não vê, e vice-versa, se isso for. Ora, o alcaide é uma figura extraordinariamente importante, interessante. Pelo menos a primeira metade da primeira dinastia, o alcaide é muito valorizado, faz parte até de aspectos míticos, por exemplo, o alcaide de Coimbra, que diz a Afonso III, ainda conde de Bolonha, não, eu tenho que ir a Toledo ver se o meu rei está morto e só depois é que lhe dou as chaves do meu castelo de Coimbra. E a lenda conta-nos que ele chegou a Toledo, depositou as chaves nas mãos do cadáver de Sancho, tirou-as outra vez e agora já podia, digamos, ser um alcaide tolerante para com o novo soberano. Ora, o alcaide é o nome que é dado a um comandante de uma embarcação que tem castelo de popa,
Reparem, isto é muito curioso, porque a terminologia das fortificações em terra é automaticamente aplicada sobre o mar. Mais tarde, com caravelas e galeões, os galeões terão um castelo de popa e um castelo de proa. Na Antiguidade, no Mediterrâneo, os romanos introduziram na Segunda Guerra Púnica torres para nelas colocarem ou uma dúzia de arqueiros, 6 a 12, depende do tamanho da embarcação e da torre, ou, não tendo lá este número de homens, colocavam um pequeno arpax. O arpax é o irmão gêmeo do famoso Scorpio, o escorpião que as legiões romanas usavam em tiro flanqueado e com ângulo, tal e qual como na Primeira Guerra Mundial as metralhadoras impediam que os homens se deslocassem sobre uma terra que era varrida por projéteis, ali disparados muito mais depressa, mas os romanos tinham essa ideia. Estas balistas, eu até aqui no último slide tenho esta figura extravagante, eu ia lá chegar para terminar de responder à pergunta do Manuel, esta galé, como eles lhe chamam, uma gravura do século XVI, um navio redondo, tem tudo a ver com veleiros e não com galés movidas a remos, e que supostamente é a base para uma balista poder funcionar. Uma balista pode ser uma arma de grande porte e precisa de espaço estável. O arpax lançava arpões, aos quais iam amarrados cabos ou cordas, na gíria civil, não é? Que se espetavam nos costados dos navios cartagineses e os puxavam. Sabemos que Alfredo o Grande, no século IX para X, tinha este tipo de equipamento romano nos seus nefes, um navio muito peculiar, que é muito parecido com um navio viking, mas também tem um castelo de proa e um castelo de popa, onde eram colocados arqueiros ou esta pequena máquina. Ora, o alcaide é o senhor do castelo, é o alcaide das galés. E quando é no plural, significa que estamos perante esquadras. O modelo de combate que Lisboa constrói são 2 galés de 150 remadores, já agora, todos os anos. Estes navios não tinham o mesmo sistema de calafetagem, nem vernizes nas madeiras, e, portanto, a dimensão de apodrecimento era muito rápida. E, portanto, tinham que ser construídos com muita frequência. Mas, ao lado destes 2 navios, a comunidade judaica de Lisboa, todos os anos, comprometia-se a pagar a construção de uma tal fusta, o tal navio mais pequeno, e alguma documentação até nos diz que eles tinham não só que a construir, pagar a construção, não eram eles que a construíam, mas pagar a construção, mas ao mesmo tempo aparelhar a embarcação, os remos, os cabos, as âncoras. E isto não é propriamente, digamos, material de guerra e de combate, mas depois há o aparelhamento da própria força de combate e das armas e dos sobressalentes e das munições. O que eu acho é que a Idade Média, tornando curta uma história longa, é que a Idade Média sempre desvalorizou na cronística a representação da guerra no mar, muitas vezes porque o próprio chefe de guerra, o rei, não é muito apresentado no mar. Esta é a minha primeira tese, por assim dizer. A segunda é porque quem escrevia os velhos anais, a Igreja Católica, olhava para o mar, sobretudo o Atlântico, para o mar como o espaço de onde vêm os filhos dos demónios, os vikings, e que os chefes vikings, que têm um comportamento abjecto, não é? Naquelas escrituras, nunca poderiam ser comparados a qualquer rei da cristandade. Não se pode comparar um rei viking com o poderoso Carlos Magno, por exemplo, ou até com o rei Alfredo. E as crónicas são muito sensíveis a esse lado negativo do mar. Um terceiro aspecto é o facto de a cronística privilegiar sempre o confronto no mar, aplicando-lhe até o primeiro conceito de batalha decisiva, quando temos batalhas decisivas, ou a importância que os cercos assumem, sobretudo a partir do problema da cruzada, ou seja, da guerra feita contra fortalezas no contexto da atual Palestina, digamos assim. O que é que nos resta de combates navais?
a descrição em iconografia, em traduções a partir dos finais do XV, inícios do XVI sobretudo, das lendas das sagas nórdicas, as aventuras do príncipe Beowulf, por exemplo, onde nos aparecem depois gravuras deste género muito estranhas, ou, por exemplo, embarcações do Báltico, veleiros, que são muito parecidos com a caravela portuguesa, têm um pano diferente, a famosa coga, os mediterrâneos chamam-lhe coca, que é um navio muito parecido, é um transportador, que transporta tudo e mais alguma coisa, mas onde aparecem iluminuras no final destas páginas, destes pergaminhos, onde vemos cogas com homens vestidos de ferro, com armadura completa, mas a andarem à pancadaria com pranchas de madeira, nem sequer uma moca com formato de moca, ou de clava, ou de massa de armas, por ali aparece. Não, são pranchas arrancadas ao navio e que servem para aquela pancadaria razoavelmente desorganizada. Digamos que a guerra no mar é passada para um segundo plano. Eu deixava uma nota final, vale muito a pena perceber a potencialidade que a história da arte tem na detecção, por exemplo, da decoração dos capitéis, das colunas das igrejas românicas, sobretudo, que prefiguravam, preenchiam o caminho da famosa rota de peregrinação a Santiago de Compostela, porque nesses capitéis aparecem muitas cenas de batalhas navais e de outra coisa, de monstros marinhos também, sereias de duas caudas, com garras, dentes, diferentes da Dama do Lago, que é uma sereia tranquila, só com uma cauda e fofinha, não tem garras nem dentes, portanto não é carnívora, mas digamos que estas representações da guerra têm sido muito pouco exploradas entre nós e sobretudo pela nossa arte medieval, que podia dar um passo ao encontro dos medievalistas ditos tradicionais e então aos de história militar, isso seria soberbo. Mas depois, concluindo, naturalmente que a própria história do período contemporâneo também aumenta a desvalorização que alguns cronistas medievais já davam. É muito interessante perceber a tonalidade de Zorara e a tonalidade de Fernão Lopes. É porque Zorara tem um problema, parte das operações são navais, não é? E ele tem que conviver com isso. E mesmo aí. Desculpe, Manuel, se me alonguei muito, mas a pergunta era saborosa, não é? Era muito saborosa. E a pergunta levava-nos aqui a noite toda a ouvir respostas e a retorquirmos com novas perguntas, porque ao fim e ao cabo foi uma exposição magnífica que nos levantou, porque também era esse o objetivo, muitas interrogações e muitos temas para conversarmos. Eu gostava só de fazer a abordagem, pronto, já falamos em linguagem marítima, de duas pequenas questões. A primeira é o papel quase apagado que Lisboa parece ter em termos de importância no quadro da guerra naval durante o período islâmico. Ou seja, as características físicas da cidade, as características físicas do estuário mantêm-se as mesmas que eram no período romano, que tanto valor reconheceu a esse mesmo estuário, quanto depois de 1147, quando, ao fim e ao cabo, Afonso Henriques cria aí a grande base naval portuguesa. Há aqui quase que um silêncio que nos levanta inúmeras interrogações, sobretudo quando ouvimos falar da importância de Alcácer do Sal, quanto a mim, talvez excessivamente sobrevalorizada no que diz respeito à componente naval, nomeadamente no que diz respeito à construção naval. Esta é uma questão, eu não quero estar a monopolizar demasiado o tempo de resposta, porque também o tempo que temos não é demasiado, mas depois apenas um apontamento para avançarmos um bocadinho na cronologia e para recordar, eu acho que isto é um esforço que é exigido essencialmente a Lisboa, porque é aí, o Manuel conhece bem, a importância que as terceiras dionysinas têm, mesmo depois de terem sido destruídas durante o cerco imposto a Lisboa por Henrique II. Uma destruição que se calhar não foi assim tão grave quanto isso. Na medida em que em 1381 nós temos uma batalha, que é a Batalha Naval de Saltes, que deita por terra, ou neste caso
deita por água aquela que é a grande força naval portuguesa. Mas bem vistas as coisas, 3 anos depois temos já uma frota de guerra tão importante, que o mestre de Avis manda a sair de Lisboa para que não fique encurralado no Tejo. Se fossem 3 ou 4 cascas de nós, seguramente podiam ser deixadas às mãos dos castelhanos. E isto é apenas no espaço de 3 anos, em que nós temos uma total renovação da frota da Marinha de Guerra Portuguesa, que, e sabemos ainda assim que havia outras terceiras, no Douro, na costa algarvia, mas o grande esforço é sempre exigido a Lisboa. É aqui que estão as grandes terceiras. Eu acho que é notável, mas gostava também de saber se partilhas da mesma opinião que eu, é notável esta capacidade que Lisboa tem para produzir mais e mais navios de guerra, nomeadamente galés, que são a grande embarcação de guerra. Se me permites, Miguel, vou tentar ser o mais breve possível, embora sejam 2 questões brutais. Ora, a primeira, rapidamente, a questão de Lisboa muçulmana e este espanto que nós temos que ter. Por exemplo, as operações de 1147. Elas são antecedidas, anos antes, pela chegada também de uma grande força de cristãos, o que significa que os muçulmanos estão avisados de que Lisboa está, pelo menos, na rota de uma potencial agressão. Em 1147, não deixa de ser verdadeira, como tu dizias, é sobretudo espantoso que toda a capacidade naval de uma força cruzada, que ainda por cima é uma frota estranha, são navios muito diferentes, com tipos de andamento diferente, eles tiveram que esperar uns pelos outros no porto, mesmo a entrada em Lisboa não será feita nas melhores condições, e não são atingidos por um contra-ataque que podia muito bem estar escondido. O Tejo tem a norte, na zona da Ponte Vasco da Gama, ou no Arsenal do Alfeite, zona para onde vão os ferries em direção ao Alcochete e por aí fora, condições naturais para esconder 2 forças navais agressivas, sobretudo galés, que pudessem contrariar e obrigar os navios que entram por este canal. Ainda hoje é difícil, este estreito canal junto à margem norte do Rio Tejo, e aí obrigá-los a entrar em coluna e poder fustigá-los e eventualmente bloqueá-los. Isto para não falarmos de outra coisa, que é a presença de uma pirataria absoluta entre a Ericeira e Cascais. Aliás, há uma tese do Marco Borges, que nós conhecemos, que é uma tese muito interessante sobre as defesas de Lisboa, ou as agressões a Lisboa a partir dessa pirataria. Este é um pormenor. O segundo pormenor, falaste em Alcácer, geralmente muito exagerado, porque em Alcácer, se tivermos navios, os navios para chegarem à costa, eles estrangulam, ou seja, seria uma longa linha de embarcações ou a entrar ou a contra-atacar, se fossem muçulmanas e estivessem ali de socorro à cidade, e com engenhos pesados neurobalísticos, quer uma força, quer outra, colocaria estas forças navais, basta atirar pedras muito pesadas para estes navios e aquilo criar, ou seja, estes problemas existem e temos que olhar para eles. Junta-se a isso, agora, juntando às tercenas ou taracenas, eu acho que estudar a fundo, e tu és um especialista nesse período, estudar a fundo Dom Dinis e o impacto que ele tem na reformulação de toda a estrutura de defesa, fortificações de pedra, os teus guerreiros de pedra, não é? Do teu livro, sobre esses gigantes que não vão a lado nenhum, mas que prendem tudo e paralisam tudo, se assim o quiserem fazer. Mas a importância que Dom Dinis dá a uma proteção mais à frente. A proteção da nação, do reino, pode ser feita para lá do estuário do Tejo, no mar, com esses navios de impedimento que são as galés. Ora, Lisboa, de facto, assume, a partir de Dom Dinis, parece-me a mim, acho que estás na linha precisa, até para lançarmos um grande colóquio sobre isto daqui a um tempo, não é? Às vezes não temos ideias, porque não este, mas de percebermos a importância das taracenas. E isso é um paradoxo, porque quando começamos a ter forais em Lisboa dados pelos primeiros reis cristãos, esses forais indicam-nos também construção naval. O que significa, para haver construção naval em quantidade suficiente,
tem que haver infraestrutura, taracenas. Os nossos arqueólogos até têm encontrado coisas. Há uma tradição de construção naval verdadeiramente absoluta e que é muito anterior à epopeia da expansão ou dos descobrimentos. Ora, as taracenas em Lisboa parecem-me a mim que são cruciais do ponto de vista de criar um núcleo de forças navais, sobretudo aquilo que me parece a mim que são navios maiores. E depois tu falaste na Batalha de Saltos e dos navios, vamos lá ver, a guerra no mar tem esse lado também de contingência, do acaso, os ventos, a tempestade, até um mau comandante que não percebe muito daquilo, não é? Nós sabemos bem de alguns episódios, mas também nos falta aqui um pouco a tipologia da galé. Eu recordava uma frase que tu e o Manuel identificam logo. Construam-nos e construam-nos grandes, fortes e grossos, não é? Isto é Dom Dinis, a mandar fazer navios que são grandes, fortes e grossos. Mas depois percebemos que a força da nossa esquadra é de remo, é navio de combate puro e duro. Não é para fazer viagens de longa distância. Uma galé é um navio de contra-ataque, ou seja, é um navio de reação. Ele procura, sobretudo, destruir a capacidade, ou procurar destruir a capacidade operacional de uma esquadra. Ter taracenas em Lisboa não é a mesma coisa que ter estaleiros navais que constroem veleiros para transportar coisas que são grandes, gordas, e que não têm, e que podem ser utilizados para a guerra, naturalmente, qualquer embarcação é um navio de guerra. Mas eu não tenho uma resposta direta para as tuas perguntas, porque essas, se calhar, são as perguntas que esta geração de medievalistas pode começar a explorar e até a preparar novas gerações para esta. Afinal de contas, parece que o mar é o objetivo estratégico de Portugal, definido por 3 presidentes da República seguidos, mas eu se calhar vou mandar para lá as tuas perguntas e mais umas que eu tenho aqui para ver se pomos isto em ação. Sem dúvida, e eu não desvalorizo, tu também não o fizeste naturalmente, mas eu não desvalorizaria nada os portos algarvios, e até inscrevia um segundo problema, que é olhar para portos algarvios e até para Cádiz, como nós temos hoje estações de serviço nas autoestradas, porque continuamos ali a ter o problema de um tipo de verga e de um tipo de vela que tem que ser mudado para que as navegações, ou nas águas quentes ou nas águas frias, se possa fazer, mas isso levávamos. Agora, taracenas sim, e isso era um grande, até um projeto coletivo, Manuel, a apresentar a FCT para a investigação. Palavra-chave, taracena. Pronto. Bom, eu acho que vamos dar por encerrada a nossa conferência. Resta-me agradecer por esta magnífica viagem que nos levou desde a costa da Escócia até ao Mar Negro, passando pelo Báltico até e começou e terminou em Lisboa. Muito obrigado. Miguel, deixas-me só mostrar uma coisa para todos, que se calhar, olhem, e foi lançado na terça-feira passada na Academia de Marinha, aqui em Lisboa, não é? As instalações da Academia de Marinha. O autor é o professor Mário Avelar, é lá da nossa casa, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e chama-se, deve aparecer a pouco e pouco, chama-se A Literatura e o Mar. São um conjunto de ensaios que vão desde a epopeia de Gilgamesh, passando pelo mundo greco-latino, mas acabando, o Manuel é um bocadinho mais novo do que nós os dois, e tu és mais novo do que eu, mas acabando num conjunto de romances que nós lemos quando éramos jovens, porque não tínhamos tecnologia, como por exemplo Moby Dick, não é? Ou as Ilhas Afortunadas de Júlio Verne, não é? A Literatura e o Mar são ensaios, e se calhar é uma boa leitura para quem nos vê e ouve para este Natal, sobretudo porque o ambiente é o ambiente do mar, nas nossas lendas, histórias e até nesta ideia. Há aqui um texto do professor Mário Avelar que vai um bocadinho ao encontro da pergunta, comentário que o Manuel fazia há bocadinho sobre a desvalorização que o mar tem. Eu estava aqui a olhar para ele, fui ao lançamento
e desculpa interromper-te, mas se calhar isto é mesmo fresquinho e vale mesmo a pena, é muito bom. Tem um índice de ensaios fabulosos. Desculpa, Miguel, obrigado. Não, fica a dica, pronto, ao fim e ao cabo, fica já uma sugestão de prenda de Natal e se calhar era por aí que eu encerrava, agradecendo mais uma vez a tua presença e o tempo que gastaste connosco e a forma gentil, como sempre, como acedeste a este nosso convite. Da minha parte, agradecer a todos que nos estiveram a escutar, a ver e que o fizeram ao longo deste ano, desejando para todos umas festas felizes e despedindo-me até ao ano que vem, passando desde já a palavra ao Manuel também para se despedir. Queria agradecer em primeiro lugar ao professor José Varandas por esta belíssima apresentação e que deixou muitas perguntas no ar e é assim que deve ser e ainda bem que o é. E queria também despedir-me então de todos os nossos não podemos chamar ouvintes, todas as pessoas que seguem as nossas sessões medievais e pronto, teremos a oportunidade para outras para o ano, possivelmente, e ficamos muito contentes por nos terem acompanhado. E bom ano a todos, boas festas e bom Natal a todos. Feliz Natal.